Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é futuro do presente e futuro do pretérito. Professora, mas futuro do presente, futuro do pretérito? Pois é, o futuro, ele tem esses dois tempos, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor como é esses dois tempos aí do futuro. Então, para isso, olha só, a gente estudou, né, sobre o tempo futuro, indica que é um fato que ainda vai ocorrer, que ele ainda não aconteceu. Assim como no pretérito, também existe mais de uma maneira de expressar um fato no futuro. E é isso que nós vamos estudar agora. Observem esta cena aqui, gente, olha só. Eu iria para a praia se fizesse sol. Choverá durante o final de semana no litoral. Ou seja, né? Bom, olhem as duas formas verbais aqui. Iria e choverá. Letra A. Qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá? E que forma verbal ela utilizou? Olha lá. Iria expressa uma ação que de fato vai acontecer. Choverá expressa uma ação que de fato irá acontecer no futuro? Então, prestem atenção. Choverá, sim, expressa uma ação que vai acontecer. Choverá durante o final de semana. Isso é um fato certo dentro do futuro, tá? E iria, né? Iria, ela expressa o que talvez uma possibilidade, algo que aconteceria se tivesse uma condição, ou seja, se fizesse sol. Então, aqui na letra a forma verbal choverá, ela indica uma ação que certamente acontecerá. Na letra B, qual dessas personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? Olha só, a menina que está assistindo a TV aqui. E que forma verbal ela utilizou para indicar essa ideia? O verbo iria. Bom, tanto a forma choverá quanto a forma verbal iria estão no futuro. Porém, a forma verbal iria ela depende de outra situação para que ela ocorra. Por isso, nós chamamos de futuro do pretérito, tá? E o choverá é o futuro do presente. Então, aqui temos a definição. Quando o verbo indica uma ação que certamente acontecerá no futuro, ela está no futuro do presente, que é o caso do choverá, que é o futuro que vocês conhecem, tá? Que é o tempo na conjugação verbal, o tempo que vocês mais utilizam. E quando o verbo indica algo que só aconteceria em um tempo futuro com uma condição, é o pretérito, é o futuro do pretérito. Então, veja aqui a classificação, tá? Choverá durante o fim de semana no litoral. O verbo está no futuro do presente. Eu iria para a praia se fizesse sol, futuro do pretérito. Agora, compare o verbo tomar, conjugado no tempo no presente, depois no futuro do presente e em seguida no futuro do pretérito do modo indicativo. Então, olha só. No presente, eu tomo. No futuro do presente, eu tomarei. E no futuro do pretérito, eu tomaria. Tá certo? Tu tomas no presente, tu tomarás no futuro do presente e tu tomarias no futuro do pretérito. Então, observem bem aqui esta imagem, essas conjugações. Olha só vou pedir atenção aqui, olha só. No presente, eles tomam e no futuro do presente, eles tomarão. Olha só, a gente só usa o rão, lembra? No futuro, tá? O rã a gente usa lá no pretérito, tá bom? E aqui eles tomariam. Também usa o an no final, tá? Então, o an é só no futuro do presente. Bom, futuro do presente composto, que é o que vocês mais usam. O que seria o futuro do presente composto? Quando a gente usa uma locução verbal. Lembra o que é locução verbal? Quando a gente tem duas palavras exercendo a função do verbo. Então, olha só.
Você sabia que usa muito o futuro do presente e nem percebe? É porque esse tempo é mais utilizado em sua forma composta. A forma composta do futuro do presente é uma locução verbal. Então, a gente não fala, normalmente vocês conversando, vocês não falam, ih, choverá. Nossa, o céu tá ficando todo preto, choverá. Não, vocês falam o quê? Vai chover. Não é verdade? Então, vocês usam uma locução verbal que expressa o futuro do presente. Tá certo? Então, choverá, vai chover, as duas formas indicam futuro do presente. Choverá é verbo e vai chover, locução verbal. Bom, as terminações, olha só, acabei de explicar isso, olha que legal. As terminações rã e irão. Você já teve dúvida ao escrever uma forma verbal que tivesse uma dessas terminações? Sim, eu corrijo isso várias vezes. Andaram ou andarão? Olha só, andaram indica passado, uma coisa que já aconteceu, eles andaram. E andarão indica o quê? Futuro, um futuro certo, eles andarão. Então, vamos ver a diferença entre elas. As formas verbais terminadas em rã estão no pretérito perfeito, isto é, indicam algo que já ocorreu. Os meninos andaram. As formas verbais terminadas em rão estão no futuro do presente, ou seja, indicam algo que vai ocorrer. Os participantes andarão. Leia em voz alta os exemplos abaixo e note a diferença na pronúncia nas palavras em destaque. Então, olha só, os alunos falaram, olha só, os alunos falaram com o diretor e os alunos falarão com o diretor. Então, falaram pretérito e falarão futuro. Atividades. Então vamos lá, agora é hora de pôr em prática o que vocês aprenderam, hein? Reescreva as frases alterando o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Acrescente uma condição para a frase com o verbo no futuro do pretérito. Veja o exemplo. Então aqui eu ando de bicicleta. Essa frase está no presente. Aqui no futuro do presente. Eu andarei de bicicleta. Agora, aqui no futuro do pretérito. Eu andaria de bicicleta se meus colegas também andassem. Então, vocês vão ter que seguir este exemplo fazendo dessas duas formas com essas frases que estão aqui. Os livros chegam embalados. Então, vocês vão escrevê-la primeiro no futuro do presente e depois no futuro do pretérito. Se tiverem dúvidas, olha só, olhem as terminações aqui na tabelinha, tá bom? Bom, e na letra B, eu e meus amigos brincamos toda semana. Então, vocês vão escrever no futuro do presente e depois no futuro do pretérito, ok? No exercício 2, observe a capa de livro abaixo. Então, aqui, 1001 invenções que mudaram o mundo. Então, temos aqui, olha só a imagem de uma lâmpada. E aqui temos o nome do autor, do ilustrador, editor, etc. Vamos lá. Letra A. Qual é a forma verbal presente no título do livro? Então, qual é o verbo que aparece aqui em 1001 invenções que mudaram o mundo? Em que tempo ele está? Então, vocês vão copiar o verbo que aparece aqui e dizer em que tempo ele está. Se está no pretérito perfeito ou se está no futuro do presente. E B. Reescreva o título desse livro, alterando a forma verbal para o futuro do presente. Então, se eu vou ter que alterar para o futuro do presente, esse verbo só pode estar no pretérito perfeito. Letra C. Que diferença você pôde perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente? Olha só, questão oral. Quais invenções você considera as mais importantes? Você acha que elas fazem parte desse livro e por quê? Então, respondam questões orais para mim, gente. Vocês não andam respondendo. Bom, olha só. Exercício 3. Observe a capa do livro ao lado. Então, temos aqui a capa do livro, tá? Então, vocês vão observar. Vou crescer assim mesmo.
Lembra que nós estamos falando então de locução verbal, que são 2 verbos equivalentes a 1. Qual é a locução verbal no título do livro? Olha só, tá bem claro aqui. Letra B. Juntos, os verbos desse título dão a ideia de presente, passado ou futuro. Letra C. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Cresceria, crescerei ou cresci? Tá? Então, dúvidas, voltem e olhem lá quando a gente falou da locução verbal em relação aos tempos do modo do futuro, do tempo futuro. Bom, exercício 4 é um jogo, tá? E vocês vão precisar destacar, olha só, coloquei aqui a página 3, lá do material complementar, lá do final do livro. Vocês vão destacar aqui, ó, vão formar 2 dados. Em um dos dados vai ter os verbos, tá? No infinitivo, e no outro dado vão ter os tempos verbais. Vocês vão, primeira coisa, vão montar esses 2 dados, certo? Vocês vão montar os dados e aí vocês vão pegar também a página 5, lá do complemento, do material complementar, que vai ser esse encartezinho aí. E preste atenção, guardem, porque depois eu quero que vocês me mandem esse encarte junto com o livro de vocês para poder fazer a correção. Aqui, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Primeira coisa, os dados estão montados, lembra lá o dado, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Esse dado aqui, o primeiro que tem os verbos, vocês vão jogar esse dado. O verbo que sair, você vai marcar um xizinho aqui. Então, pode ser o verbo amar, ouvir, passar, correr, acreditar e pensar. Vocês vão marcar um X. Por exemplo, saiu o verbo amar, certo? Marca o X. Depois você vai pegar o outro dado, que é o dado dos tempos verbais. Olha só. Depois vocês olham aí, tem uma lá que diz assim, escolha qualquer tempo verbal. Essa vai ser na sorte. Opa, voltei. Então, olha só. Então, vocês vão marcar o X no tempo verbal que sair. Se sair outro, além desses 4 aqui que a gente trabalhou nessas 2 últimas aulas, você vai marcar aqui em outro, tá? E vai me dizer qual é que foi o tempo. Coloquem para mim qual foi o tempo aqui. Bom, feito isso, o que vocês vão fazer? Vão escrever uma frase com o verbo que você sorteou no tempo que você sorteou, tá? Então, vocês vão fazer isso 3 vezes. Então, vai sortear um verbo e um tempo, faz uma frase. Joga o dado de novo, vai sortear outro verbo e outro tempo. Vai escrever outra frase, de novo vai jogar o dado, outro verbo e outro tempo. Ah, se sair de novo o mesmo verbo, mas com tempo diferente, tudo bem. Agora, se sair o mesmo tempo, o mesmo verbo, joga o dado de novo. Vamos fazer 3 verbos diferentes aí, com 3 tempos diferentes também. Tá certo? Então, divirtam-se e me mandem para eu ver como vocês se saíram aí nesse sorteio, nessa atividade. Tá certo? Então, espero o retorno de vocês. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.